Agora sim. Tudo bem, mestre? Tudo bem, meu querido amigo? Como... Tranquilo, Thiago. Uma satisfação falar com você, viu? E Que com os isso? seus colegas aí que estão acompanhando essa conversa. Que isso, o prazer é meu. Eu tô muito feliz porque já há dias, na verdade há semanas que eu queria te fazer esse convite. A minha agenda aqui tá meio apertada com os eventos, né? Com os lançamentos. Aí falei, agora nesse mês de março eu quero trazer só fera para participar aqui, porque a minha audiência, assim, acho que estão enjoando da minha cara, viu, Marcelo? Eles querem ver cara, gente nova aqui, tema novo. Então eu resolvi chamar gente que entende do assunto e obrigado já de antemão pelo convite, por ter aceitado o convite, por estar aí com a gente. É um tema muito interessante. Quiser se apresentar e ficar à vontade, fala o que você quiser, a casa é sua. Tá bom, eu quero iniciar cumprimentando o teu trabalho, cara. Eu não vou ter muito formalismo jurídico, apesar da gravata. Eu já gostei que você não está de gravata, então me chama de Marcelo. Tiago, eu quero chamar a atenção de todos os colegas que estão aqui que você é um exemplo para todos os advogados. Um Isso. exemplo particularmente para mim, porque muito do trabalho que eu tenho feito de abrir a caixa preta de recuperação judicial para os colegas tem a sua influência. Eu sei que talvez você nem saiba disso, mas muito da sua jornada influencia os colegas que estão também nesse movimento. Então, parabéns, cara, e obrigado, viu? Eu que Conseguir agradeço. compatibilizar isso com a advocacia é uma alegria que você trilha, uma caminhada que você e que eu também trilho. Então, a gente também Que se afina bacana. nisso. A gente só não se afina no fato de que eu sei que você é gremista, cara. Eu botei a gravata Ah, azul, mas isso não quer dizer que eu apoie esse equívoco. você é colorado. Sou colorado, sou colorado. Tá. Eu vou explicar essa caixa de Pandora que tá todo mundo. Porque assim, ó, engaja demais quando eu coloco uma camisa do Grêmio. Os meus Não vídeos vão sei estar em como, cara, eu não cima. sei como, cara. É cheio de comentário, mas eu vou explicar a história aqui. Você é do Sul, não é? Você é do Rio Grande do Sul. É o meu estado de paixão. Eu amo o Rio Grande do Sul. Foi o primeiro estado que eu conheci na minha vida e eu fui muito bem acolhido, né? Eu conheci, o meu padrinho de casamento é um gaúcho e por influência dele eu amo muito o Rio Grande do Sul. Vou sempre para lá, tô sempre em Gramado e eu sempre fui simpatizante do Grêmio. Eu sempre gostei do Grêmio. Eu sempre torci pro Corinthians, eu paulista. Mas no Rio Grande Uhum. do Sul eu sou gremista. E aí o pessoal pergunta, mas você nunca assistiu um jogo do Grêmio? Não dá para sair daqui para ir lá só para assistir um jogo. Mas a oportunidade que eu tiver lá no Rio Grande do Sul e tiver o Grêmio jogando, obviamente que eu vou assistir. Então eu sou gremista Tiago, de deixa eu te fazer um simpatia. convite, cara. Eu moro na cidade que mora o presidente do Grêmio, o doutor Romildo Bolzan, que é um advogado trabalhista reconhecidíssimo aqui no Caramba! litoral, assim, e aliás, uma figura extraordinária. Ele quase me levou para o Grêmio, quase me levou para o Grêmio, mas quando eu vim para Osório, eu conversei com ele algumas vezes, é uma figura realmente emblemática no Rio Grande do Sul e um Que cara legal. admirável, né? Um admirável. Então, quando vieres para o Rio Grande do Sul, avisa que a gente vai tomar uma cerveja ou um vinho lá em Gramado, que é até perto de Do onde eu lado, vivo também. tô sempre lá. Tô sempre Que lá. bom, cara, que bom, que bom. Mas assim, ó, deixa eu te contar como é que eu iniciei essa jornada. Assim. Na realidade, eu atuo como administrador judicial já há um bom tempo, 7, 8 anos. Nós começamos a trabalhar com recuperação judicial, eu e meu pai, Que e nós legal. começamos de um modo muito peculiar, Thiago. A gente começou, cara, ao contrário de todos os colegas que hoje estão ingressando no treinamento avançado em recuperação judicial, que hoje estão caminhando conosco no curso que eu criei, a gente começou com uma grande recuperação judicial. A gente começou, a primeira recuperação judicial que a gente atuou foi uma RJ que envolvia valores de 800 milhões de Nossa, reais. teste de fogo já. Impressionante mesmo, assim, no movimento de 2014, 2015, aquele primeiro boom de recuperações judiciais. E a gente atuou como administrador judicial. Então, o pai na linha de frente e a gente na retaguarda jurídica. Você já advogado. Você já Já advogado. sou. Sim, 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 sim. Logo em seguida, isso em 2013, 2014. E nesse momento, Thiago, eu percebi que esse era um nicho muito particular do direito. Pouquíssimos advogados atuando, todos os advogados Especialista. se reconheciam,
Então, nessa assembleia dessa grande recuperação, a gente se deu conta disso. Poucos advogados, todos se reconheciam, logo em seguida a gente começou a atuar em outras recuperações judiciais grandes, e depois veio as menores, e foi um movimento inverso, por isso que eu digo que é interessante. E nesse período a gente se deu conta que esses poucos advogados estavam em todas as grandes recuperações judiciais. Que legal. Isso na cidade de Osório? Não. Isso na região das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. Na região a 450 quilômetros da capital. E aí, logo em seguida, eu e minha esposa decidimos vir para perto da capital e montamos uma estrutura aqui em Osório, ao lado de Porto Alegre. E aí a gente reiniciou a atuação e aí, claro, eu tive que ser a linha de frente como administrador judicial, trazendo essa experiência que eu sigo alimentando naquela região. Mas essa é um pouco a história. E aí, depois dessa experiência, a gente começou a promover recuperações judiciais. Então, isso me deu a experiência de AJ e de advogado de recuperando. É isso que eu ia te falar. Então, para só contextualizar aqui para o pessoal, galera, é o seguinte, eu estou trazendo o Marcelo para a gente bater um papo sobre uma oportunidade de mercado para vocês, advogados, atuarem em recuperação judicial, não só como advogados de empresas, mas também como advogados de credores e também como administrador judicial, que hoje é um papel escasso, né? Eu vejo aqui na nossa região, teve momento do administrador judicial negar a nomeação porque ele não tinha mais como pegar, não tinha mais como atuar de tanta recuperação judicial e falência que ele tinha que tá trabalhando. Né? Então é uma oportunidade de mercado. O Marcelo vai passar isso para vocês aqui. A gente vai falar, né, Marcelo, como que é a vida sem dúvida. Um advogado que atua na recuperação judicial e também como administrador judicial. E depois a gente entra no tema específico da atividade das ações trabalhistas e os reflexos na recuperação judicial, principalmente a alteração que a gente teve agora em 2020, né? Uhum. Perfeito, Thiago. Sabe que uma das reflexões que a gente faz muito dentro do treinamento e entre os colegas que estão ingressando nesse mercado é a seguinte: quem conhece a referência em recuperação judicial e falência na sua região? Então, claro, vai para São Paulo capital, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem já os grandes advogados, as grandes bancas, enfim. Agora, vai para a cidade um pouquinho menor. Sai do centro, não existe essa figura. E aí o que acontece ou alguém assume sem ter a expertise e cria problemas, e aí todo dia eu recebo notícia de recuperações judiciais que se estendem 3, 4, 5 anos sem a apreciação do plano, sem um quadro de credores, enfim, com problemas gravíssimos, ou os advogados da capital a grande banca acaba abocanhando recuperações judiciais a 300, 400, 500 quilômetros de distância do escritório. E tá certo essa grande banca, se ninguém... Não existe vazio, né? Não existe espaço vazio no mercado, alguém ocupa. Então, esse mercado está aberto. E nesse contexto, especialmente, em que o abre e fecha parece ser a tônica da economia brasileira, em razão da pandemia, que é gravíssima mesmo, o que os agentes econômicos precisam de algum modo, manejar o tempo, né? Para poder sobreviver. Então, recuperação judicial já tem um mercado pujante de 2020, já foi, e agora 2021, que se sinalizava com a abertura, com a normalização, o modo como está, grande parte das empresas estão estranguladas. Então, para posicionamento de advogado, sem dúvida, meu velho, sem dúvida, que é uma área interessantíssima, e a gente trabalha nesse movimento. Convido os colegas a seguir os nossos conteúdos, mas o tema não é esse, né, Thiago? O tema é o que fazer nesse contexto, né? Fica à vontade. Deixa eu te fazer duas perguntas. Como que hoje pode um advogado atuar em recuperação judicial para devedores? Como ele apresenta esse serviço para uma empresa que está quebrando, uma empresa que precisa fazer a recuperação judicial? Basicamente, pessoal, para quem não está atualizado, o que é uma recuperação judicial, Marcelo? Explica aí para o pessoal. Ótimo. Cara, olha só, eu vou usar menos o vocabulário jurídico e mais a explicação convencional. Prática. Porque, na verdade, nas próprias decisões da Justiça do Trabalho, eu trouxe algumas aqui, mas não sei se nós vamos trocar figurinha hoje. Eu já vou te convidar para fazer uma live comigo semana que vem.
Bora, tamo junto. Tá feito o convite, mas assim, vamos deixar o juridiquês de lado e vamos pensar no seguinte. A empresa hoje, nesse contexto, ela tem um conjunto de compromissos, isso eu estou falando da atividade empresarial média, um conjunto de compromissos e em razão da impossibilidade de prestar os serviços ou de produzir os produtos, de comercializar, enfim, ela não consegue dar conta dos compromissos que ela fez. E aí, poderia ficar até amanhã listando o tipo de compromisso, mas isso é desnecessário. Enfim, a empresa deve, por exemplo, R$1 milhão, vamos pegar um valor baixo que a gente consegue imaginar um bom número de empresas, e esse R$1 milhão não consegue ser adimplido à vista. Qual é a resposta convencional do direito, Thiago? A resposta convencional do direito é a seguinte: a gente está no escritório, vem essa execução de 230, 250 mil, porque são 3, 4, 5, 6 execuções, e vem uma, depois vem outra, e o advogado pensa o seguinte: eu vou embargar, ou eu vou promover uma exceção de pré-executividade, ou vou fazer uma revisional. É essa inteligência que um pouco nos move. Processual, né? Processual, litigiosa, buscar uma nulidade. É essa inteligência que mais ou menos nos mobiliza. Mas essas 4, 5, 6, 7 execuções que chegam a R$1 milhão, elas não são resolvidas com nulidades processuais. Sim. Elas não são resolvidas com discussões enfim, minúsculas. E a gente sabe que não são. Mas a gente, de algum modo, tenta achar a solução. A solução que a recuperação judicial oferece é a seguinte: a reunião dessas dívidas, no chamado regime concursal, né, o concurso forçado de credores, reúne-se forçosamente essas dívidas e se apresenta, depois de 6 meses ou 1 ano, depois da suspensão de todas as dívidas, de todas as execuções, se apresenta um plano de recuperação judicial no qual essas dívidas serão reordenadas a partir das condições de pagamento da empresa. Então, e o entregador não... E a empresa não gosta muito da ideia de entregar na mão de um administrador judicial a gestão do que entra e do que sai, né? Para a empresa tomar a decisão de ir para uma RJ é muito difícil, principalmente para o pequeno empresário, né? Aquele que tem empresa de 50, 100, 50, 30 empregados, né? Empresa pequena. Mas, Thiago, vê bem, meu velho, não vai para a mão do administrador judicial. A recuperação, esse é um das questões que a Justiça do Trabalho mexe com um certo equívoco. Olha só, a recuperação judicial promovida pela empresa, né? A empresa, ao ingressar em recuperação judicial, ela mantém integralmente a gestão. Sim. O que o administrador judicial faz em uma recuperação judicial? Não, ele simplesmente fiscaliza. Simplesmente, ele tem um poder quase de um fiscal do juízo. Ou seja, ele é a longa mão, a gente gosta de usar a expressão, ele é a longa mão do juízo no processo. Então ele vai fiscalizar as atividades, ele vai buscar a contabilidade, se ele quiser pegar extrato bancário, ele pode, ele tem direito a pegar, mas ele não tem a chave da empresa, ele não tem nenhuma ingerência na vida operacional, zero ingerência. E ele só terá ingerência se a empresa incorrer em algum dos crimes falimentares, ou houver uma dilapidação injustificada do patrimônio. Então, em regra, a empresa prossegue a sua atividade. Sim. E consegue suspender as dívidas e apresentar uma forma de pagamento para os credores. Quando eu chego para as empresas e trago essa solução, eu não faço, tá? Então a gente traz a solução, mas indica a terceiros. O que o entregador não gosta? O que a empresa não gosta? Porque ela fica engessada no plano apresentado. Porque alguma coisa acontece, o cara ganha uma injeção de capital ali, ele faz um negócio com o parente põe grana na empresa, ele fica atrelado ao plano. Então, é aquele negócio, o microempresário, o cara que tem empresa pequena, aquele pensamento pequeno. Se eu não puder dispor do dinheiro que eu tenho do jeito que eu quero, então não vale a pena uma RJ. Mas também o cara, se não for para RJ, o cara quebra e aí fica até pior, né? Sabe o que eu respondo nesse caso? Nesse caso eu respondo o seguinte, ó. A minha esposa tem um laboratório de análises clínicas. E ela é empresária, portanto, eu acabo
de algum modo, dialogando, estando muito próximo à vida empresarial também, por isso, além de atuar como AJ e atuar como advogado de recuperanda. E a pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte: qual é o empresário, olha só, Thiago, pensa comigo, qual é o empresário que abriria mão de suspender todas as dívidas? Pô, que delícia. Que não deixa ele dormir, cara, que não deixa ele dormir, que não deixa ele fazer um churrasco, que não deixa ele eventualmente ver um jogo do Grêmio, do Inter, ficar tranquilo com o filho, com a filha, não deixa ele ter uma noite agradável com a esposa, com o marido. Qual é o empresário que recusaria 1 ano de suspensão dessas dívidas e depois deste 1 ano começar a adimplir essas dívidas para parcelar em 7 anos? Pois é, principalmente com novos índices de atualização e provavelmente com um deságio. Então, eu aceitaria. Se tem algum colega aqui que quer me emprestar 2 milhões e aceita o pagamento desses 2 milhões em 7 anos, com 1 ano de carência e com um deságio de, digamos, 30%, ou seja, eu pagaria 1.400.000 em 7 anos, começando a pagar daqui 1 ano, eu aceitaria essa proposta. Então, esse é o pacote da recuperação judicial. Não é à toa que a Oi ingressou em recuperação judicial, que grandes empresas estão socorrendo a recuperação judicial. Eles não são bobos. Às vezes a gente tem aquela ideia de que a empresa que está em recuperação judicial está quebrada, literalmente, não vai pagar, né? Eu vejo isso, os alunos comentam: poxa, agora acabou, não dá para executar o trabalhista da empresa, a recuperação judicial já está muito avançada, vou entrar com uma retardatária, não sei o quê. Calma, é até bom, porque assim a empresa está organizando as dívidas, né? A gente não fica no escuro, né? A gente não fica no escuro com a ação trabalhista. Exato. Vamos entrar no nosso assunto, Thiago. Deixa eu te dizer qual é o grande problema do colega trabalhista quando ingressa na seara recuperacional. O que eu percebo? E eu falo isso com muito carinho, gente. Uma das coisas que alimenta o meu trabalho é a afeição. Assim, eu aceitei o convite porque, de fato, Thiago, eu não quero ser repetitivo, mas você é referência, cara. Quando eu comecei a construir esse movimento digital, comecei a te seguir, comecei a acompanhar o modo como você compartilha, você abre o jogo total, cara. Isso não é simples fazer, tem ônus por causa disso, tu deve ter crítica de colegas. Ano passado, quando iniciei esse movimento, eu sofri muitas críticas, porque eu abri algumas coisas que ficavam nos bastidores. Então, de fato, cara, essa questão de afeição, ela é legal e eu quero prestar homenagem ao teu trabalho mesmo. Obrigado. Mas assim, ó, então eu falo com todo respeito aos colegas trabalhistas que estão dialogando aqui conosco. Olha só, o que acontece normalmente? O advogado trabalhista, até 2018, cara, início de 2019, ele simplesmente habilitava o crédito trabalhista e esperava a homologação do plano. Porque o Poder Judiciário entendia que não poderia ter na classe 1 credores trabalhistas qualquer deságio e qualquer alongamento superior a 1 ano. Só para os colegas terem uma ideia da gravidade desse entendimento, da retidão, né? Tá certo? Era correto o entendimento, mas enfim, da repercussão prática. Nessa recuperação de 800 milhões que eu mencionei, tinha um escritório de advocacia que tinha habilitado na classe 1 credores trabalhistas o crédito de 3 milhões de dólares. Nossa. Porque era decorrente de um contrato de 15 milhões de dólares, um ACC. Eles executaram o contrato, tiveram os 10% já na execução, sofreram os embargos, ganharam os embargos e 10%, 3 milhões de dólares. E eles habilitaram na classe 1 credores trabalhistas e o juízo reconheceu verba alimentar. Na época era 14, 15 milhões de reais, hoje deve ser alguma coisa a mais. Você está falando dos honorários contratuais, dos sucumbenciais. Sucumbenciais. E aí, veja bem, naquele contexto, o Poder Judiciário entendia que não poderia a classe 1 sofrer qualquer deságio e sofrer qualquer tipo de alongamento superior a 1 ano. Isso na forma do antigo artigo 54. E aí, o que a empresa fez? A empresa deu um jeito, discutiu na primeira instância, discutiu na segunda instância, foi para o STJ, não resolveu no STJ, antes do STJ julgar, negociou com o escritório e, enfim, resolveu a questão. Por causa desse entendimento, os advogados trabalhistas simplesmente ficavam de costas para a recuperação judicial. Eu vi isso. Eles iam para a recuperação judicial. E aguarda, né?
habilitavam de qualquer jeito, juntava habilitação dentro do processo e o juiz que se virasse. E de fato, para eles, essa condição era suficiente. Uhum. Não era apenas necessária, já era suficiente. E, de algum modo, essa negociação, essa posição acabava fazendo com que as empresas tinham tranquilo o apoio da classe 1. Então, tu tinha uma simbiose aí. A empresa tinha classe 1 com ela, mas tinha que pagar integralmente. E era esse o jogo, até final de 2018. Um caso, e é bom pegar a história para a gente entender bem como é que mudou esse entendimento. Um escritório de São Paulo habilitou em uma recuperação judicial 40 milhões de reais. Decorrentes de uma situação similar à que eu mencionei aqui, só que valores mais expressivos. 40 milhões, classe 1, crédito trabalhista, enfim, ficou esse valor habilitado, o juízo carimbou 40 milhões e a empresa olhou e disse, como é que eu vou pagar 40 milhões? Estou em recuperação judicial, eu não tenho líquido para pagar em até um ano 40 milhões. A empresa fez um recorte no plano e definiu o pagamento de até 2 milhões na forma prevista no artigo 54. E os outros 38 milhões seriam pagos na forma prevista na classe 3. Meus caros colegas, a gente pode, em algum momento, delinear as classes, isso aí, sem problema nenhum. Agora vamos só nessa história. Bom, a empresa em São Paulo, portanto, diminuiu o valor do crédito trabalhista, né? E disse, ó, em vez de 40, eu vou te pagar 2 milhões na classe 1 de crédito trabalhista e os outros 38 na classe 3, quirografário. E aí, com prazo de 3 anos de carência, com pagamento em 12 anos, com deságio de 50%, 60%, enfim, com tudo aquilo que a gente já sabe que acontece hoje. O que o TJ de São Paulo fez? O TJ disse soberania dos credores. Princípio da soberania dos credores. Os credores aprovaram, não tem o que discutir. E o TJ até sumulou essa questão, o TJ de São Paulo. Em seguida foi para o STJ, e o STJ, se me perguntasse em 2018 a posição que o STJ teria, eu devolveria com um monte de posição que a gente já tinha, que a gente já conhecia. Mas o STJ, analisando a questão, disse, opa, é possível limitar o crédito trabalhista. E é possível limitar agora o crédito trabalhista. Exatamente. É possível limitar o crédito trabalhista e se a Assembleia de Credores deliberar nesse sentido, ponto final. Meu irmão, a partir dessa decisão do STJ, que é de 2019, houve uma avalanche de reformulação dos planos de recuperação judicial. E os advogados trabalhistas tudo correndo atrás para poder habilitar, participar até das assembleias, né? Porque não participavam antes. Né? Exatamente. Os advogados trabalhistas, na verdade, ficaram batendo cabeça. Porque foi uma decisão. E ato contínuo, quem que se especializa em recuperação judicial? Quem promove recuperação judicial? Advogado que atua como administrador judicial. Então, e também advogado que atua só como advogado de recuperanda. Os colegas viram essa realidade e, bom, a partir de agora, antes, quem ficava fora do jogo era a classe 1. Agora, vamos colocar a classe 1. E aí, deságios simplesmente absurdos e agressivos na classe 1. De créditos mais expressivos. E aí, o que aconteceu? Ninguém avisou para os advogados trabalhistas isso. Não teve escritório trabalhista... Thiago, acredita, cara, não teve escritório trabalhista que fez esse movimento de compreensão dessa discussão. Só para você ter uma ideia, eu tenho um colegiado empresarial, criei, junto com o meu sócio, o Bruno, um colegiado empresarial que reúne advogados que atuam em recuperação judiciais ou que pretendem atuar. Isso é um bônus do treinamento avançado em recuperação judicial. Legal. E dentre esses advogados, tem alguns que são da área trabalhista. E eu menciono isso, e teve uma gravação que a gente fez que ficou até ruim, o colega não gostou muito, mas eu disse, cara, é fundamental se especializar nisso, porque o que está rolando agora, se eu promovo uma recuperação judicial hoje, eu sei que eu posso colocar um deságio expressivo na classe 1, porque eu sei que boa parte dos advogados não se deram conta dessa mutação. Não. E aí o que acontece é o seguinte, eles não fazem o credenciamento, meus queridos colegas, vocês não fazem o credenciamento correto para participar da Assembleia.
vocês não estão acompanhando corretamente o processo, vocês ganham uma ação extraordinária na Justiça do Trabalho, Sentença linda. pegam a certidão e não resolve nada. Faz um quadro. O que acontece? Eu tenho na área do aluno lá muitas dúvidas sobre habilitação, né? E geralmente são ações assim, Marcelo, não tão vultuosas, tá? Não ser as que eu tenho alunos que estão lá pelegando contra a Oi, tem algumas empresas de frigorífico fechando aqui no interior, que estão em recuperação judicial. Então, assim, são ações que vai de 50 mil até 300 mil de crédito trabalhista, né? E a grande dúvida deles é o seguinte, com essa alteração que a gente teve em 2020, dificultou o recebimento na prática? Vai dificultar o recebimento da prática? O que você entende dessas alterações que a gente teve? Eu diria que pro credor trabalhista o jogo mudou. Por que o jogo mudou? Antes, o que eu expliquei aqui, a breve história que eu narrei, ela dizia respeito a entendimento dos tribunais superiores. Não era pacífico, não era tranquilo impor um deságio na classe 1. Isso soava estranho, porque a noção de verba alimentar, a noção de urgencialidade, né? De urgência, essa noção ela paira sobre o crédito trabalhista, ela pairava, melhor dizendo. Mas o Poder Judiciário mitigou um pouco esse entendimento a partir de tudo que eu mencionei. Com a reforma da Lei de Recuperação de Empresas, eu sugiro os colegas fazer o seguinte, ó, peguem o artigo 54 e coloquem o artigo 54 antes e depois da reforma. O artigo 54 antes da reforma dizia que o crédito trabalhista deveria ser adimplido em até um ano. Em até um ano. Não tinha a expressão integralmente adimplido em até um ano, mas tinha a referência de pagamento em até um ano. Agora se tem parágrafo 1º e parágrafo 2º, que menciona que ele deve ser adimplido em até um ano, mas o parágrafo 1º e o parágrafo 2º diz, se for para além de um ano, deve ser pago integralmente. Então, vamos interpretar na literalidade, né? Nem precisamos viajar muito. O que está colocado no artigo 54? Que é possível no deságio. Que é possível... o que é o deságio, né? Eu sei que esse é um vocabulário específico da recuperação judicial, desse nicho, então vamos deixar bem claro. O deságio é o desconto. Então, eu devo para o Thiago 200 mil reais e o Thiago vai receber essa dívida com um deságio de 50%, ou seja, o Thiago vai receber, ele aceitou receber no plano de recuperação judicial, ao invés dos 200 mil, 100 mil reais. Então é simples. Tem alguma sofisticação nos planos atuais, por exemplo, desconto de adimplemento, então, mas essa conversa é uma conversa mais sofisticada que não tem por que ser feita agora. A gente pode até fazer se tiver dúvida, mas não é o caso. O caso é o seguinte, com essa reforma, o que antes era algo que estava se sedimentando nas recuperações judiciais, hoje virou uma prática corrente. Eu vou dar só um exemplo, Thiago, para ficar bem tranquilo entre nós aqui. Antes dessa reforma, ou melhor, antes de 2019, se viesse um cliente aqui no escritório e me dissesse o seguinte, Marcelo, eu tenho uma dívida trabalhista de 2 milhões e uma dívida com fornecedores de 500 mil. Vale a pena fazer uma recuperação judicial? Eu diria para ele, não. Não, por quê? Porque a hora que homologar o plano, você vai ter que pagar 2 milhões e até um ano. Então, valeria a pena fazer o PEPT, aquele plano especial de parcelamento trabalhista, e que esses 500 mil a gente negocia, enfim. Com a atual formatação da Lei 11.101, eu faço com o pé nas costas. Os 2 anos a mais, né? Na verdade, não são os 2 anos a mais, é a possibilidade de deságio. Eu posso pagar em até um ano, olha só. Boa essa ponderação, meu irmão. Eu posso pagar em até um ano 15% do valor do crédito. Nossa. Que é o que está acontecendo. Eu me comprometo, eu devo 2 milhões para esse exemplo que eu referi. Eu posso dizer, eu vou pagar 15% desses 2 milhões em até um ano após a homologação. E os outros 85% eu vou pagar na forma da classe 3 créditos trabalhistas.
créditos, perdão, quirografários, com alongamento de 8 anos, com carência de 3 anos e com deságio de 60%. É isso que está acontecendo. Entendi. É isso que está acontecendo agora. Então, e aí a pergunta que fica é, mas tem saída? Né? Tem alternativa? O que se faz? Deixa eu fazer uma sacanagem com nossos colegas aqui. No final, eu quero dar uma dica bem legal. Estou fazendo isso, Thiago, sabe por quê? São 8h35, a gente tem 148 guerreiros e a gente vai segurar um pouco mais 148 guerreiros para no final dar uma dica pro advogado, pensando no advogado e não propriamente no cliente. Mas voltando, qual é a dica? Qual é a dica? Não a dica do final, mas que eu queria seguir no raciocínio. Olha só, cara. Olha só. O que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é um instituto que pretende repactuar os compromissos através do plano. Agora, a pergunta central, o coração da recuperação judicial, a essência do instituto, qual é? A essência do instituto é a aprovação do plano. O plano, o essencial é quem aprova o plano ou desaprova são os credores em uma reunião específica para esse fim. Em última análise, meus queridos colegas advogados, quem define o futuro de uma recuperação judicial é o advogado. É o advogado trabalhista, na verdade. Porque se o advogado trabalhista olhar um plano e perceber, cara, 85% de deságio, e eu estou referindo esse exemplo porque uma recuperação judicial em Minas fez esse deságio com a classe 1. Eu dei uma consultoria para um credor trabalhista de São Paulo, em uma recuperação de Minas, em que o deságio era de 85%. Foi inacreditável. Enfim, o que eu diria para o colega? Eu diria o seguinte, cara, quem decide o sucesso ou o fracasso da recuperação judicial são os credores. Isso que é importante, então, ao invés... o credor na Assembleia. Exatamente. E eu diria mais, Thiago, veja só, você tá repercutindo uma informação para imediatamente 150 colegas e imediatamente daqui a um tempo vai chegar em mais gente. Vai. Então, através do mundo digital, custo nosso zero. Então, se eu sou advogado em uma ação trabalhista, tive êxito numa ação de 300 mil reais. E esse meu cliente foi envolvido em uma recuperação judicial. Eu tenho dois movimentos. Um, tentar atuar processualmente, e eu tenho que pelo menos habilitar bem esse crédito, a gente pode conversar sobre isso, aliás, esse é o tema, né? Mas eu tenho um segundo caminho que caminha junto com isso, mas enfim, pode ser paralelo, que é articular com os outros colegas trabalhistas. Então, aí a conversa muda de figura, porque a empresa que ingressou em recuperação judicial, ela não vai conversar com o Marcelo sozinho. Não. E sabe por que ela não vai conversar com o Marcelo? Porque o Marcelo vota por cabeça, a classe 1 não vota pelo valor do crédito. A classe 1 vota o plano de recuperação judicial por cabeça, por trabalhador credenciado. Então não tem sentido eu que estou promovendo a recuperação judicial negociar individualmente. Eu não vou fazer isso. Por isso que é importante o advogado ser rápido, né, na habilitação, porque senão depois ele perde o direito de voto, né, o credor, né? Não perde, meu irmão, não perde. O crédito trabalhista é o único crédito que, mesmo habilitado extemporaneamente, se ele fizer a habilitação, ele participa da Assembleia. Então, vê, são detalhes que os colegas, de fato, não estão dentro da Lei 11.101. Uhum. O crédito trabalhista, se não foi habilitado tempestivamente, é o único crédito que, claro, se não iniciou a Assembleia, né? Se a Assembleia já iniciou, é outra conversa. Mas não, imagina que já passou já o plano, já foi aprovado e tudo mais, aí ele não consegue votar, porque ele já passou o plano de aprovação já passou a Assembleia de aprovação do plano, é isso que eu tô falando. Isso. Ah, perfeito. Então, se o advogado não prestar atenção, ele chega lá, já tem o plano homologado, o crédito já está até previsto, né? Tá lá na fila para o reclamante receber, mas ele comeu bola, o advogado deixou passar, porque aconteceu isso com o caso de um aluno meu aqui.
eu não pude discutir o valor, porque eu já cheguei, já tinha sido aprovado o plano. E agora, o que eu faço? Falei, mas o seu cliente nem vai poder votar, porque já foi o plano. Mas sabe que tem... como a gente está dentro desse tema, assim, e cada vez mais, porque o problema desse mundo digital é a solução, né? O problema é que a gente começa a responder tanta questão e trabalhando como administrador judicial, todas as questões processuais, o AJ é intimado a se manifestar. Então, por mais que tenham questões que necessariamente não teria que ter uma elaboração maior, o fato da intimação do juízo faz com que a gente queira demonstrar né, um conhecimento mais aprofundado. Mas, em razão disso, mundo digital e trabalho, a gente acaba pegando alguns atalhos interessantíssimos. Nesse caso que você descreveu, se o trabalhador não teve inscrito seu crédito na recuperação judicial, não teve habilitado, talvez ele não precise habilitar. Uhum. Tem uma decisão recente do STJ sobre a Oi que versou sobre isso. Alguns credores decidiram não habilitar o seu crédito na recuperação judicial em razão do deságio absurdo que seria que foi deferido, aprovado na Assembleia da Oi, e eles não habilitaram. E a discussão era o seguinte: o crédito submetido tem a obrigação de habilitar ou tem a faculdade de habilitar? Tiago, isso faz toda a diferença, né, cara? Isso faz toda a diferença. E eu tinha a percepção de que todos os créditos que se submetiam deveriam estar habilitados, sob pena de nada receber. O que o STJ disse? O STJ interpretou a expressão faculdade e disse, não, é facultado ao credor habilitar o seu crédito. Se ele não habilitar, olha que pergunta interessante. Então, eu não vou habilitar meu crédito, vou ficar quieto. Tenho meu crédito, meu título executivo judicial, e eu não vou habilitar. O que acontece? Tão logo encerrada a recuperação judicial, eu posso prosseguir na execução. O problema do valor integral. O problema na trabalhista é a prescrição intercorrente de 2 anos. Isso é um problema. Porque você já pegou alguma RJ que durou mais de 2 anos? Todas, né? Todas. Então, ele não habilita, aí não entra no prazo de 1 ano para pagamento, e aí fica lá o processo parado, a execução parada, e temos a prescrição intercorrente de 2 anos. Passa-se 2 anos, ele não consegue executar mais. Não. Essa especialidade é perfeito. Não pode, então tem que habilitar. Agora, pelo que o que você trouxe, é interessante, porque se você analisa ali, por isso que é importante o advogado trabalhista também entender a RJ. Se ele está vendo que o processo está correndo rápido, que em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio resolve, eu prefiro não habilitar. Eu deixo o processo da RJ correr, chego no final, vou lá e executo. Ótimo. Essa sacada. Fantástico. Isso é interessante, Marcelo, que você está trazendo essa visão, porque o que acontece? O advogado trabalhista, ele acha que a atuação dele vai só até o trânsito em julgado e o início da execução do processo. Ele chega um momento que não consegue receber. Ele tenta todas as ferramentas possíveis, Sisbajude, Menajude, enfim. Mas daí, de repente, ele se depara lá com a RJ, aí fica suspensa a execução. Ele não sabe o que fazer, porque não entende como funciona a RJ, não entende como que funciona a dinâmica. Ou até mesmo ele espera, sai a certidão de crédito, e aí ele acha que a batalha acabou. Pior, vai começar uma nova batalha agora no juízo da recuperação judicial. Né? Isso. E esse passo a passo, eu sei que você ensina, você deve ensinar isso no seu treinamento, né? Qual que é o primeiro passo do advogado na hora que ele pega uma certidão de crédito trabalhista? O que ele tem que fazer? Cara, olha só. Eu vou ser bem pontual. O primeiro passo é conversar com o cliente e estabelecer novos honorários. Porque o que se tem... Olha que detalhe interessante. O que se tem é que a recuperação judicial seria uma extensão natural da reclamatória trabalhista. E o advogado que já ganhou a ação trabalhista com denodo, com competência, com noites de trabalho, assistindo o teu curso, interagindo contigo. Esse camarada viu um título executivo judicial
e ele pensa, bom, eu vou prosseguir agora na recuperação. Não é isso. É outro trabalho. Então, explica para o cliente, explica. Eu acho que falta um pouquinho de pedagogia, assim, explica, desenha. Meu irmão, é outro caso. Se você quiser procurar outro advogado para esse caso, pode fazer, mas eu acho que não vale a pena. Eu tenho um caminho, mas esse caminho, ele vai exigir um pouquinho mais de trabalho. O meu trabalho não acabou aqui. E aí faço um novo contrato de honorários. Eu acho que esse é o primeiro caminho para valorizar o nosso esforço. Mas, processualmente falando, o primeiro movimento é acompanhar a recuperação judicial. Tem que habilitar o crédito, mas tem que acompanhar corretamente a recuperação judicial. Grande parte dos colegas acompanham a recuperação judicial pelas notas de expediente, porque é o modo convencional de acompanhar os processos. A gente aprendeu isso na faculdade, a gente, enfim, tem isso meio automatizado, só que recuperação judicial é um processo, tem o princípio da celeridade muito forte e o andamento da recuperação judicial não se permite ser compreendido pelas notas de expediente. Não. Exige o acompanhamento dos editais. São os editais que definem o transcorrer da recuperação judicial. Então, acompanhe os editais. Está aberto o prazo de habilitação administrativa, que está previsto no artigo 7º, parágrafo 1º, vai lá e habilita com o administrador judicial. Já encerrou esse prazo, não é mais caso de habilitação com o administrador judicial. Então, dirige uma habilitação retardatária se tiver perdido o prazo, ou dirige uma impugnação ao quadro de credores e habilita no processo. O juiz, se souber como opera o Instituto, tem muitos colegas do judiciário, assessores, juízes, que desconhecem o Instituto, tem uma ou outra recuperação judicial. Se o juízo conhece o Instituto, ele sabe que a habilitação não deve ser jogada no processo. Sim. Ela deve ser autuada como um incidente. Então, faça esse incidente. Aqui acontece por e-mail. Na fase de antes da assembleia do edital, antes do edital, não é depois do edital agora, não lembro. Já tinha tido edital, fiz a habilitação por incidente, e aí o juiz mandou, não, você vai encaminhar diretamente para o e-mail do administrador judicial. Já tinha sido feito o primeiro edital para convocar os Olha só. Até achei estranho, porque a gente não tinha, meu cliente não estava na lista dos credores. Até achei estranho, e aí não impugnei, não agravei nada, simplesmente mandei para o administrador. E aí ele fez o cadastramento lá, credenciamento do crédito do meu cliente. Se pegar a técnica do artigo 7º, que orienta a habilitação de crédito, tem a fase administrativa, que é com o administrador judicial, e tem a fase judicial. Então, passou. Mas ela é antes ou depois da Assembleia, do primeiro edital, essa parte administrativa? Ela tem 3 editais importantes. O primeiro edital é o edital que inaugura a recuperação judicial, que o juízo simplesmente faz publicar a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, e nesse primeiro edital, ele já chama os credores a verificar se o seu crédito está presente ou fazer a habilitação de divergência com o administrador judicial. Prazo de 15 dias. Outra sacanagem da recuperação judicial é que todos os prazos em dias corridos, né? Tem dia útil. Os processuais são dias úteis, né? Isso também nos pega desprevenido e pode causar um probleminha. Então, 15 dias corridos com o AJ. Depois desses 15 dias, o AJ tem 45 dias para confeccionar o quadro dele, que é o quadro previsto no artigo 7º, parágrafo 2º. Depois que ele publicou esse edital, o judiciário publicou, claro, mas o edital que ele confeccionou, aí abrem-se 10 dias para a impugnação esse quadro do AJ. E nesse caso, não é habilitação com o administrador judicial mais. A fase de verificação administrativa já foi. Entendi. Agora, muitos fóruns fazem isso. Olha, vai fazer passou o prazo, não importa o prazo, envia para o AJ. Do ponto de vista legal, isso é discutível. Se uma recuperanda, se uma empresa quiser discutir isso, ela pode discutir. Porque a fase de verificação administrativa já passou. Agora, o pessoal acaba não se apegando a esses cuidados técnicos. A gente tem esse cuidado. A gente, como AJ,
se recebe uma habilitação no 16º dia, a gente já não recebe. Manda Porque o habilitar. prazo é peremptório. Vai para o processo, não é conosco. Porque, na verdade, isso cria alguns riscos legais, né? E outra, por e-mail também, né? Depois vai saber se o e-mail dele recebeu, se não foi para caixa de spam, alguma coisa desse sentido, né? E no meu caso ele acabou aceitando, mas agora eu vou até pesquisar lá, mas eu acho que foi depois do edital com a relação dos credores, já tinha passado o prazo para impugnação, e aí eu estava até preocupado como retardatário, né? Porque essa certidão de crédito saiu depois disso. Mas enfim, deixa eu só perguntar uma coisa para você, não sei se isso é válido, né? É uma coisa que eu ensino os alunos lá, eu falo para eles, olha, se você vai entrar com uma ação contra uma empresa que já está em recuperação judicial, você vai entrar agora, faz conhecimento, vai reconhecer vínculo, por exemplo, vai pedir débito trabalhista, horas extras, verbas rescisórias, enfim. Eu já falo para eles irem acompanhando a RJ desde a fase de conhecimento no processo trabalhista. Para possível reserva de crédito. É uma orientação que você acha que vale a pena? Na prática, você acha... Porque assim, eu não precisei usar até o momento a reserva de crédito. Mas tem aluno meu que já conseguiu. Na realidade, nesse contexto, há crédito que se submete e crédito que não submete. A outra discussão importante de recuperação judicial é justamente essa, Thiago. Quando o crédito vai se submeter à recuperação judicial e quando ele não vai se submeter. Vamos dar um exemplo. Uma empresa ingressou em recuperação judicial em 2019. O trabalhador começou a trabalhar na empresa um mês após o ingresso em recuperação judicial. Um mês após. Nesse caso, não entra, todo o contrato de trabalho não se submete à recuperação judicial. Então, é bom acompanhar a recuperação judicial? É bom, vale a pena. Agora, o crédito vai ser habilitado na recuperação judicial? Não vai. Aliás, é justamente essa briga que eu vejo os tribunais regionais do trabalho e o pessoal discutir muito, porque nesse caso, quando o crédito é trabalhista e não se submete à recuperação judicial, a Justiça do Trabalho, a rigor do texto, da norma, ela poderia prosseguir. Se for estudar a Lei 11.101, não há impeditivo, porque é crédito que não se submete. Qual é o único impeditivo? Se comprometer a preservação da empresa, a recuperação econômica. Mas há muitos casos que não compromete. A Oi, por exemplo, não comprometeria. Agora, se visitar as decisões do TRT 4, por exemplo, e alguns entendimentos, por exemplo, emanado pelo STF, que confundiu recuperação judicial com falência, esse trabalhador tem dificuldade de receber. Eu dei fiz uma fala para os colegas de um curso específico para crédito trabalhista e eu fiquei abismado, porque, na verdade, essa é a realidade. A gente não consegue explicar na seara laboral que o crédito que não se submete à recuperação judicial, se ele não comprometer o surgimento da empresa, ele poderia ter prosseguimento da execução. Mas a Justiça do Trabalho simplesmente compreende que se está em recuperação judicial ou se está em andamento a recuperação judicial, na verdade, por haver uma confusão com falência, qualquer ato de constrição, qualquer ato executivo deve ser dirigido ao juízo recuperacional de falência. Agora, sabe qual é o pepino disso, Thiago? Aí, cara, como uma coisa louca, olha só. O pepino disso é que o STJ, vejam bem, meus queridos colegas advogados, que doideiro que eu vou comentar. O STJ já decidiu que crédito extraconcursal não cabe habilitação em recuperação judicial. Posso te enviar essa decisão se você quiser. Então, você entendeu o tamanho do pepino? O tamanho do problema? Ou seja, o crédito extraconcursal, ele não pode ser habilitado conforme a decisão do STJ. Por que ele não pode ser habilitado? Porque não tem sentido. Eu não tenho por que habilitar um crédito que não submete ao regime recuperatório. Então, nesse caso, nós estamos quase afirmando que é melhor o crédito se submeter à recuperação judicial do que não se submeter.
Então, Então, aí fica aquele jogo de empurra-empurra, porque que nem a gente teve um caso de um outro aluno aqui, que o juiz trabalhista determinou, faça a habilitação do crédito na RJ. E o administrador, ele rejeitou, falou, isso aqui é extraconcursal, não vai entrar. Executa lá. E aí o juiz trabalhista falou, não posso fazer ato de construção porque está... Aí o que você tem que fazer? Pegar uma certidão de objeto em pé da RJ e trazer para o juiz. Olha, excelência, olha aqui quando foi deferida a RJ, o crédito extraconcursal pode... E olha a resposta do administrador judicial, não é nem o juiz. Assim, eu pediria para que o juiz da RJ se manifestasse, dizendo que não é possível a habilitação. O problema é que não é competência a análise ou não do crédito trabalhista ser devido ou não no processo de RJ. É aí que tá. Vamos piorar ainda mais, Thiago, vamos piorar ainda mais, porque aí o pessoal não foi embora, o pessoal está aqui ainda, então quase 1 hora, isso já é uma honra, devem estar gostando, sei lá. Depois digam se estão gostando para Você não mim. tem ideia, cara. É um tema que é a dor muito grande de muitos advogados. 70%, 80% do que está aqui que tem esse tipo de problema vai ficar aqui até a hora da gente resolver essa dor deles. Mano, vamos piorar a dor então, vamos piorar a dor, mas vocês sabem que a gente está fazendo isso com todo carinho e a gente quer resolver. Na verdade, a gente criou o treinamento avançado em recuperação judicial para ensinar de A a Z tudo que envolve recuperação judicial. E esse treinamento contempla o colegiado empresarial. Mas, olha só, cara, olha só. E esse treinamento é do cacete. Assim, é um negócio que a gente tem 50 e poucos advogados do colegiado, é um movimento fantástico mesmo. Mas, em razão dessas questões, a gente criou uma espécie de pocket, um curso menor para credor. O credor na recuperação judicial. E criamos um pouco despretensiosos, a ideia era só fazer uma introdução, e aí a gente acabou enfrentando esse tipo de questão que é quase insolúvel se não houver apropriação qualificada do tema. Deixa eu tornar mais problemático o tema, olha só. Então, o crédito concursal 2019-2020, o cara trabalhou, recuperação foi deferida 1 mês antes do trabalho do cara, o cara tem reconhecido judicialmente, vamos imaginar que o advogado da empresa chegou na Justiça do Trabalho e disse, cara, eu faço um acordo com você e você habilita lá na Justiça da Recuperação. E ele foi bem querido e a gente apertou a mão dele e disse, pô, que legal, doutor, reconhecemos o valor, fomos para a Justiça Comum da Recuperação Judicial que pediu para habilitar. O juiz disse, essa concursal, como que vai habilitar? O administrador judicial disse, impossível, não submete. E aí voltou para a Justiça do Trabalho, disse, não tem como prosseguir a execução. Porque qualquer área de construção em recuperação judicial ou em falência, e as decisões sempre confundem recuperação judicial e falência, olha, a sacada é por aí que está o problema. Então, em recuperação judicial ou falência é com o juiz universal. Recuperação judicial não importa em juiz universal, mas aí é outra conversa também. E aí ele volta para a Justiça da Recuperação e diz, cara, a Justiça do Trabalho não deixa. O AJ diz não dá, o juiz diz não dá. Aí, vamos imaginar, o STJ já disse que não tem como habilitar crédito concursal. Eu vou explicar em 10 segundos por que não tem como habilitar. Sabe por que não tem como habilitar? Porque não existe incidente de execução em processo de recuperação judicial. Se a gente desenhar o processo de recuperação judicial, não existe o lugar do processo para se executar a crédito concursal. Por que não existe? Porque os processos que têm créditos concursais, eles são suspensos, mas depois eles prosseguem. Sim. Então, adiantamento de contrato de câmbio, crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, crédito de leasing, por exemplo, esses créditos são concursais como é o crédito trabalhista. E eles não são trazidos para a recuperação judicial, para o procedimento da execução. Eles simplesmente ficam suspensos e quando eles voltam a ter o seu impulsionamento, o problema é se vai preservar ou não vai a operação, a recuperação judicial. Se vai comprometer ou não vai. Se não comprometer, toca a ficha. Esse entendimento que a Justiça do Trabalho não tem ainda. E eu acho que vai ser construído. Eu acho que depende de nós, depende dos colegas que estão aqui. É a briga constante aqui. Assim, e uma coisa muito comum que acontece também não é o extraconcursal, tá? O cara, ele trabalhou na empresa,
aí a empresa vai, aí vai entrar com a ação, no curso da ação, nem chegou nem terminou a fase de conhecimento, a empresa entra com a RJ. Que é o que eu acho que vai acontecer bastante. Cara que tem 10, 15 anos de contrato de trabalho, a empresa está quebrada, está acontecendo isso aqui em Campinas, numa empresa grande do aeroporto, e aí no meio da ação há o pedido de RJ. E aí é deferido, aí tem todo aquele trâmite, aí qual o momento que o advogado pode fazer a reserva de crédito? Tá, eu não acho melhor... Cara, eu acho que a reserva de crédito ela não resolve a nossa dor, sabe por quê? Porque a reserva de crédito, imagina que esse caso concreto, o trabalhador tem direito a 100 mil reais. 100 mil reais. E aí, bom, estou discutindo ainda, é ação ilíquida, e eu vou botar a reserva de valor, vou habilitar a reserva de valor na recuperação judicial. Faz diferença? Do meu ponto de vista, não faz. Não faz porque a reserva de valor não autoriza a participar da Assembleia de Credores. Entendi. O que eu faria? Eu buscaria um acordo com a empresa e eu ia dizer, doutor Thiago, advogado da Recuperanda, o senhor sabe que eu tenho crédito, meu cliente titulariza 100 mil reais, vamos fazer um acordo para não aguardar a liquidação desse valor, não tornar incontroverso, para ter a certidão, vamos fazer um acordo aqui. O senhor sabe, 100 mil reais, eu vou lhe apoiar na Assembleia. E aí o Thiago, depois fazer o deságio também, né? Então, mas aí é que está. Ele diminui na trabalhista o valor para fazer o acordo e depois tem o deságio na recuperação. É dupla redução. E é sacanagem, né? É sacanagem. Eu critiquei já muito isso, assim. Mas a questão é a seguinte, nesse momento, o trabalhador que não tem o crédito líquido, ele precisa tomar uma providência para participar da Assembleia. Thiago, se ele não participar da Assembleia, o seu crédito sofrerá as condições que a Assembleia vai definir e ele não vai ter nenhuma voz. Agora, se ele participar da Assembleia, o plano que deve ser construído, que eu ia mencionar há pouco tempo, vamos mencionar agora, é articular com os colegas. Com os advogados dos credores, né? Processo de recuperação judicial é um processo de natureza coletiva. Eu até sugeriria o seguinte para os colegas. Pegue uma caneta e tatue no braço. Coletiva. É um concurso de credores. Eu não tenho como resolver um processo coletivo individualmente. Sozinho, então, né? Vamos tatuar coletivo. E como é que eu participo desse coletivo? Eu tenho que ter o crédito líquido. Eu tenho que ter o crédito determinado. Então, é fundamental habilitar o crédito tempestivamente para poder participar da Assembleia. No caso, o credor trabalhista, se ele habilitar intempestivamente, ele pode participar. Quem tem dúvida sobre isso, depois me pergunta no privado, eu envio o artigo de lei. Mas o fato é que, como é um processo coletivo, tem que se articular coletivamente. Mas assim, vamos pegar a história, Thiago. O trabalhador sempre se organizou. Se pegar a história do direito do trabalho, que eu acho uma história extraordinária, a história do direito do trabalho é a história da disputa coletiva do mundo do trabalho. Então, bom, essa veia, se quiser deixar uma condição de pagamento minimamente razoável no plano, essa veia tem que se afirmar também nesse momento. Porque individualmente o deságio é agressivo e ponto final. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou algum caso que por trás da Assembleia, por trás do quadro de credores trabalhistas, havia uma articulação sindical para poder unificar a votação? Não. Do seu ponto de vista, isso é legal? Tendo em vista que o sindicato aqui, ele, por exemplo, agora para a administração extrajudicial, o sindicato tem esse papel, né? A negociação, por meio de negociação coletiva, é possível. Uhum. Mas vamos pegar por exemplo, da Oi. Muito credor trabalhista lá dentro. E aí o sindicato tentar, de alguma forma, o sindicato tem grande parte das ações como patrono do reclamante. Uhum. E aí o sindicato começar a articular uma forma de induzir voto, vamos por essa linha, e os demais advogados também, em conversa com o sindicato de outros processos também, ir nessa linha. Você acha que isso influencia negativamente? Você acha que é ilegal o sindicato? Assim, juridicamente falando, pela atuação sindical, não vejo nada de ilegalidade, né? Não. Legal, completamente legal. Eu nunca vi, mas a verdade é assim, Thiago, eu acho, e é achismo mesmo, assim, talvez até um achismo
barato e pretensioso, e já peço desculpas por isso. Mas eu acho que uma das grandes originalidades desse movimento que eu tenho feito é isso. Ninguém falou antes de mim que os trabalhadores têm que se reunir. Ninguém falou. Quando eu falo isso no colegiado, eu até brinco, eu disse, olha, aproveitem para fazer recuperação judicial, enquanto o pessoal não sabe disso. Porque a hora que os trabalhadores se derem conta disso, eles não vão aguardar o deságio que vai aparecer e ficar de braço cruzado. Eles vão se reunir. Tem recuperações judiciais que 10 trabalhadores, cara, 10 trabalhadores sofrem deságio e ficam quietos. 10, cara. 10. A gente faz reunião no Zoom com 50, com 100 advogados. Uma barbada reunir esses 10 advogados e dizer, gente, olha aqui, ó, o deságio que a gente vai aceitar é de 10%, pode ser? 20%. Vamos deixar que o Bradesco sofra um deságio maior? Vamos deixar que o Santander um pouquinho, sofra um pouquinho? Não muito, porque, enfim, não podemos deixar mal os bancos, mas sofra um pouquinho e a gente receba pelo menos 80% que a gente tem de direito? Nunca. Eu nunca vi isso, e eu já vi assembleia em que os advogados trabalhistas erraram, meu irmão, acredite, erraram no credenciamento. Eu, como AJ... procuração, né? Sem procuração, cara. Eu como AJ, em uma recuperação judicial, numa assembleia, eu expliquei para o meu colega, que hoje, aliás, integra o colegiado empresarial, isso é interessante, um bom amigo hoje, eu expliquei para o meu colega que eu não teria como aceitar o credenciamento. E eu expliquei para ele que eu não teria por causa das formatações da Lei 11.101, mas que se o juízo determinasse que eu credenciasse, eu faria isso. E eu disse, olha, o doutor, eu acredito que o doutor está lá no seu gabinete e o fórum é ali. Então, e ele fez isso, ele foi, conversou com o juiz, explicou, olha, não vou participar da assembleia, isso vai gerar um prejuízo complicado, e o doutor deu lá em sede liminar, determina para o credenciamento do advogado. Então, tudo bem, mas assim, ó, esse tipo, nós estamos com esse tipo de fragilidade. Eu nunca vi, Thiago, e eu acho uma excelente ideia, assim, articular os trabalhadores para, cara, vamos perder menos. A empresa está com dificuldade, se compreende as dificuldades. Olha o cenário que nós estamos atravessando, uma pandemia, cara, 13 meses, qual é a previsibilidade que o agente econômico tem hoje? Não tem nenhuma. Né? Qual é a estabilidade diante de um cenário que, cara, quando a gente acha que vai melhorar, piora. Todos sabemos disso. Então, bom, talvez o empregador não vai ter condições de pagar integralmente o valor imediatamente. Agora, vamos construir um coletivo para negociar. E se é para perder, vamos deixar outros perderem também. Vamos. Isso tudo é muito fácil de fazer e eu nunca vi ser feito, cara. Nunca vi mesmo ser feito. Outra coisa, assim, você pode... eu gosto de fazer essa pergunta porque é o custo de oportunidade, né? Talvez a pessoa que está assistindo a live, 170 pessoas aqui, está assistindo, pode estar perdendo uma oportunidade de mercado. Quanto que cobra hoje um administrador judicial para atuar e como que ele se habilita para atuar como administrador judicial? Tá. Olha só, esse é um mercado muito pouco explorado por todos os advogados. Só para você ter uma ideia, a recuperação judicial da Unimed Manaus, que é o grande case recente, eu produzi recentemente um vídeo, eu botei hoje o vídeo lá no YouTube, o pessoal subiu, recuperação judicial 200 milhões inscritos, notícia no Valor Econômico 500 milhões. Nossa. Digo isso porque o valor dos honorários são relativos aos créditos que se submetem. Isso. Né? Então, a lei prevê até 5%. Nossa. Houve o pleito do AJ de ser reconhecido 5%, legítimo, o trabalho é extenso, a responsabilidade é grande, então 5%. A cooperativa fez uma contraproposta de 2%. Isso tudo nos autos do processo. Isso é só visitar o processo. Então, bom, vamos ficar com a proposta da cooperativa, da Unimed? Nem vamos falar da proposta da administração judicial, que é legítima, respeitável e admirável. 2% de 500 milhões, quanto é que dá? 500 milhões aqui? 2%? 10 milhões só. 10 milhões, 10 milhões de então, assim, claro que não recebe imediatamente. Claro. Não, esse valor ele não é que nem Nescafé, eu brinco com Nescafé, né? Não é imediato, não é instantâneo, mas são parcelas mensais.
São parcelas de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Divide esse valor em 5 anos. Thiago, divide esse valor em 5 anos. Dividido por 60, né? Dá 170 mil. É. 170 mil por mês. E assim, isso é tranquilo nessa recuperação judicial. É justo. Aí, claro, a AJ tem que ter uma equipe nessa grande recuperação judicial. Agora, recuperações menores, é só fazer esse percentual. É só fazer esse percentual. Então, quem disputa esse mercado, meus queridos colegas, pouquíssimas pessoas. Quem se especializa para fazer um trabalho qualificado de longo prazo, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Então, é um mercado interessante. E advogado de recuperanda, se o AJ ganha isso, quanto ganha um advogado de recuperanda? Pois cara. É muita grana. O percentual da OAB, a tabela da OAB, indica o percentual de 20% no mínimo. Nossa. Então, é claro, né, mano? Não é isso, né? O advogado não vai cobrar 20% de 500 milhões, né? Não cabe. E aí, claro, conforme o valor da recuperação judicial, a gente vai ter um percentual maior ou menor. Agora, sim, recuperações, eu gosto de usar o exemplo que qualquer advogado que está aqui pode buscar. De uma recuperação, por exemplo, de 5 milhões. Qualquer cidade do Brasil tem uma recuperação judicial de 5 milhões. Qualquer cidade. E até assim, Marcelo, eu não moro numa cidade, eu recebi essa pergunta, dá uma risada. Eu não moro numa cidade, eu moro num distrito. Cara, tem um produtor rural que deve 5 milhões. Se procurar, tem um produtor que deve 5, 10, 15 milhões. Então, 5 milhões, o que o advogado pode cobrar? 20% desarrazoado. 12,5% a 15%, tranquilo. Tranquilo. Só no deságio que ele vai promover nos 5 milhões e no alongamento se paga esses 12,5%. O que seria algo em torno de 600 ou 700 mil reais. E aí, como é que esse advogado vai receber? Ele vai receber esse valor à vista? Claro que não. Mas ele vai receber 10 ou 20% desse valor à vista. O que significa algo em torno de 100, 120 mil reais para ingressar em recuperação judicial. É por isso, meu irmão, que o pessoal bate em mim. Porque eu estou abrindo o jogo, não poderia nem estar falando isso, mas essa é a realidade. Então, qual é a petição, qual é o trabalho que se pagaria 80 mil reais antes de distribuir a petição inicial? Desafio os colegas a me dizer aqui. Não existe. Você ensina no seu treinamento a atuação do advogado como administrador judicial e também como prestador de serviço na recuperação judicial? O treinamento tem um módulo específico chamado como é que é o nome? Entrando no campo de batalha. É o módulo 3º, 4º, em que eu explico de A a Z como o camarada pode ingressar no mercado como administrador judicial. Pergunta como é que eu sei. Pergunta como é que... Essa a gente tem uma caminhada longa nisso. Então, como ele pode ingressar como advogado de recuperanda. Legal. Então, como ele pode promover recuperação. Qual é o caminho? Porque assim, colegas, tem caminhos para se chegar aos clientes. Tem caminhos para se apresentar o trabalho. Eu não vou atravessar a rua e visitar uma empresa com dificuldade. Não vou fazer isso, até porque é deselegante. Se a empresa está com dificuldades e eu sei disso, eu não vou bater na porta da empresa e dizer, olha, quer fazer uma recuperação judicial? Isso joga contra a própria imagem. Mas tem caminhos íntegros para se fazer isso. E eu também ensino como alcançar a assessoria a credores. Esses 3 caminhos estão no módulo específico, entrando no campo de batalha. Então, é mais ou menos por aí que vai o treinamento. E aí, cara, de A a Z, esse treinamento enfrenta na prática, né, Thiago? O que se precisa saber para a recuperação judicial. Um detalhe interessante desse treinamento, e que me orgulha muito, cara, é o seguinte. Eu dei aula um tempo na universidade, mas me afastei. Gostei demais desse mundo digital. Acho divertido, por exemplo, essa conversa, a gente poder interagir e poder ter centenas de colegas, né? A potência daqui ela é inviável em qualquer outro lugar. Então, estou por aqui e no escritório. E aí, cara, quando eu abri esse projeto ano passado, teve uma colega que ingressou que já tinha feito FGV, já tinha feito TMA, eu tinha feito todos aqueles cursos
boladões, acadêmicos, e não tinha ingressado no mercado. Aí entrou no treinamento, cara, e ingressou no mercado. E falou na reunião do colegiado que, Marcelo, eu quero dizer que toda essa caminhada foi boa, porque agora eu entrei no mercado, e eu disse, negativo! Tu fez FGV, tu fez TMA e não tinha entrado, e agora tu fez o treinamento e ingressou. É porque a preocupação, como é a sua área também, advogado na prática já diz isso, a preocupação é entrar no mercado, cara. A preocupação é se posicionar, a preocupação é viver da advocacia. Sim. E isso significa viver de um sonho, né? Porque é tão difícil viver da advocacia, tão difícil ser respeitado nessa área. Tava falando isso para um amigo meu ontem, falei assim, cara, a advocacia tá difícil, não tá... Não tô falando assim que tá faltando cliente, que tá faltando honorários, não é isso, tá faltando um pouco de reconhecimento, união, organização da nossa própria entidade que nos representa, né? Mas, Marcelo, eu quero te agradecer, cara, quero te deixar um recado e um conselho, tá? O trabalho que você está fazendo, eu vejo hoje como é o meu trabalho quando eu comecei lá em 2016. Não tinha ninguém fazendo da área trabalhista. E é o que você está fazendo na área de recuperação judicial. Eu não conheço. Eu circulo entre os masterminds, entre os grupos de mentoria de produtores de conteúdo digital e não tem hoje nenhum advogado ensinando recuperação judicial na internet. Você é a referência. Já comece sendo essa referência. Já comece pensando nisso. Poxa, eu sou o único que estou fazendo isso. Então, deixa eu ampliar minha mensagem. E eu estou falando de um conselho por quê? Porque, cara, eu até pergunto para quem está aí, 160 pessoas, o que vocês estão fazendo que vocês ainda não estão seguindo o cara? O que vocês estão fazendo que vocês não estão seguindo o Marcelo? Vocês vivem aí buscando conteúdo na internet de recuperação judicial? Tá aqui, pessoal. Tá aqui. E é uma pessoa que está no campo de batalha, não é ninguém que tá trabalhando no campo da teoria, não. É alguém que está trabalhando com aquilo que ele vive. Ou seja, pelo que eu entendi, você pega o que você faz no seu dia a dia e você traz dentro. Tanto é que você está de terno e gravata aí porque você está trabalhando, né? Entendo que seja isso. Então, Marcelo, assim, cara, parabéns. Você hoje é a referência. Você não é um cara que está começando, porque você está começando agora e pode pensar assim, pô, é tudo novo para mim. Mas já começa com essa mentalidade. Poxa, eu sou a referência. Estou começando agora, mas eu sou o único, não tem? Então aproveita, cara, porque quando eu estava lá em 2016 fazendo esse trabalho, advocacia na prática, eu sabia que eu era único. Eu sabia que na área trabalhista era a única pessoa que estava trazendo a realidade de um escritório de advocacia. Só que eu não imaginava o potencial disso a longo prazo. Hoje, eu fico surpreso. Eu estava falando para um amigo meu, cara, eu não sinto orgulho de ter 113 mil seguidores, 68 mil. Não, eu sinto orgulho de ter criado um movimento na área trabalhista. E esse movimento foi criado na cabeça dos alunos, de quem me segue. Não veio da minha cabeça. Foi depois. Então, cara, se orgulha disso, porque esse trabalho que você está fazendo é sensacional, porque é a única pessoa que hoje que está dispondo ali do tempo, é uma pessoa que já tem reconhecimento e autoridade na sua profissão e está dispondo do seu tempo para ensinar a recuperação judicial. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Cara, eu agradeço demais, Thiago, esse convite. Quero reiterar, vamos fazer uma com a minha página lá também, pela satisfação de a gente trocar ideias, e o que eu falei é absolutamente verdadeiro e honesto. Cara, tu é uma referência para mim e uma referência, eu acredito, para os advogados que estão seguindo. Eu quero só dar a última dica, mano, que eu falei e acabei me passando. Habilitem os honorários. Habilitem os honorários. A gente percebe que os advogados queridos trabalham pra cacete, ganham a ação trabalhista, vão para a recuperação judicial brigar pelo cliente e não brigam por si mesmos. Se tivesse essa sagacidade, tinham habilitado. Se fizessem isso, não teriam só o nome do trabalhador na classe 1, credor trabalhista. Teria pelo menos a metade de advogados. E não tem, cara. Fala da dica da seção do direito, da seção do crédito, para habilitar... Boa aquela, velho.
Essa eu peguei no vídeo seu do YouTube. Achei sensacional. Boa, mano, boa. Cara, crédito de honorários contratuais. Qual era a discussão? A discussão era a seguinte: como é que eu faço, Marcelo, para o honorário contratual vir em meu nome? E aí, pô, o Poder Judiciário enfrentou o tema e não tem como habilitar em nome próprio direito alheio. O que eu sugeri? Cara, faz o seguinte: teu cliente deve 30% para ti, pega uma sessão de crédito dele, faz firma e simplesmente junta no processo um instrumento de cessão de créditos relativo aos honorários. Titular. Claro, e aí esses 30% vão ser colocados no teu nome como advogado. Uma sacada simples e que, se for manejada daquele ponto de vista coletivo, faz toda a diferença. E entra como um alimentar também, né? Entra como alimentar, claro. Né? Claro, porque é o credor trabalhista, né? Porque se for uma sessão de crédito quirografário, não entra como alimentar, mas se for uma sessão de crédito na classe 1, vai ingressar como crédito trabalhista, isso porque por causa da reforma da Lei de Recuperação de Empresas. Meu irmão, obrigado pelo convite, uma satisfação trocar fio e motivo, parabéns pelo teu trabalho e em frente, né? Tamo junto e vamos marcar da gente bater um papo então na semana que vem lá no teu perfil. Só me falar, pode ser terça-feira também. Terça eu tô tranquilo. Terça ou quinta. Fechou. Só na quarta da semana que vem que eu tenho aula, mas terça, quinta, segunda não. Terça e quinta eu tô tranquilo. Vamos marcar. Terça-feira já tá convidado, então. Beleza. Pessoal, sigam o Marcelo. Principalmente lá no YouTube. Quando eu tenho dúvidas sobre recuperação judicial, eu vou lá no teu YouTube, viu? Eu assisto uma aula lá. Eu fiz uma aula recentemente. Recentemente não, ano passado, antes da reforma, né? Da lei, e eu falei sobre como advogar nas causas em que a reclamada está em recuperação judicial e falência. Eu dei um passo a passo lá de como que a pessoa tinha que fazer a habilitação do crédito. Assisti teu vídeo lá no YouTube. Essas sacadas aí. Que massa, cara. Que massa. Que bom, cara. Que alegria. Um Show, abração Marcelo. aí, viu? Um abração para todos os colegas. Obrigado pela atenção. Desculpe algum exagero, mas é assim que funciona a parada. Tamo junto. Valeu. Um forte abraço aí.